O privilégio de receber aqui Theo Hayashi. Theo óculos, E aí, galera. Obrigado, gente. Me sinto muito privilegiado de estar aqui com vocês. Não é demagogia, não, mas muito legal. Nós cara. que somos, meu Obrigado Deus. pelo convite, Brunão, pessoal aqui do Hub. E vamos que vamos. E na hora que eu olhei ele, gente, que não dá pra ver inteiro, né? Corta aqui. Na hora que eu olhei, falei, mano, você tá do rap hoje, rap. você tá... Aí já veio informação do hip hop, do hip hop, e já falou, cara, não, pior que ele tem... Diz que tem uns hip hop gravado. Gravado? De Gravado adolescente. Da adolescência, cara. Mas isso aí a gente guarda 7 chaves. Que não deu certo. Eu não dei certo na bola, não dei certo na música, fui pregar. É o que acontece com a gente. Tinha uma carreira promissora também, então. É que a gente tá falando há pouco aqui, né? Exato. Muito bom, muito bom. Vou falar para vocês da Cash Store, que é o nosso patrocinador. É o seguinte, Cash Store é um site, um marketplace, um site de compras, onde você tem descontos exclusivos pagando com a moeda deles, que é a Cash. O que você faz? Em vez de você comprar uma água lá com R$1 que custa R$10, se você pagar com Cash, você tem um desconto de até 50%. Tem um monte de produto, tem roupa, tem os produtos do Hub Podcast. Tem caneca, camiseta, tem moletom... Tem. Vamos fazer uma foto tua autografada, mano, pra colocar no. Você vai Nossa, vender já milhares. Não, mas tem que ser um banner, né? Vai Tem que ser um vender no outdoor. Globo Rural. Igual... Se for de Globo Rural. Se for de corpo inteiro, tem que ser outdoor, vô, né? Vai ficar legal, Boi cara. de corte. Maravilhoso. Mas é isso, ó. Por enquanto a gente não tem ainda a foto do Hub, foto do Vona. Até porque não tem câmera. Qual que é? Nossa. 8K tem que ser pra não caber o Foto seu. do Vona numa camiseta vai ser igual do... Como que é o nome do imperador lá da Coreia do Norte lá? Não, é do Bandeirão da Independência. Colocou a foto dele no Do carro. Rogério lá, João. mito. Falta pixel na câmera pra tirar essa foto, mas a gente vai ter logo. Mas acesse Isso, aí. Vona, controla, que eu sei que você tá colocando todo domínio próprio à Isso. prova. Sim. Mantenha. Glória a Deus. Amém. Cashstore.com.br, acessa lá e conheça, e é isso aí. Não, então, mas peraí. Você escrevia e gravou rap? Não, mas lá atrás, cara. É que assim, a gente cresceu em São Paulo. Eu cresci em São Paulo, né? E na época, assim, tô falando década de 90, tinha o movimento de hip hop em São Paulo, que assim, de onde eu vim, cara, a galera, assim, hoje o rap, o hip hop, ele é muito mais democrático. Antigamente, não, cara. Pô, a galera da favela. Eu não cresci na favela. Então, assim, era uma coisa que eu comecei escutando rap gringo, e quando eu comecei a escutar rap nacional, daí eu falei, pô, cara, era uma outra coisa, cara. Eu curti os dois, só que rap nacional, assim, pra mim, RZO, Filosofia de Rua, pô, tinha Dr. MCs, Racionais, Thaís de DJ1, é a galera das antigas, né, velho? E naquela época lá em São Paulo era isso, velho. Então, hoje é outras coisas, né, mas eu curtia. Esse adolescente Escutava ali fez uns escondido. experimentos. Escutava escondido, né? Tem Pô, essa? Por que escondido? Pra quem cresceu na igreja, você não pode escutar isso aí É, em público, né, você velho? cresceu na igreja. E daí dos Verdade. gringos era Tupac, Big, né? Que era... Daí era outra coisa também. Então, Que louco. Eu sou do rap também. Mesmo, cara? O Vona não sabe quem que é o Mano Brown. Se você perguntar pra Se ele, passar na frente dele, ele não... ele não sabe quem é o Mano Brown. Mas coloca aí um você- tunico de noco pra você ver. Você cresceu... Você estudou mais lá fora ou aqui? Como é que não, é? eu estudei. Eu estudei aqui. Teve um momento da nossa vida que a gente mudou para fora do Brasil. Eu tinha 10, 11 anos. Ah, tá. Voltei para fazer o colegial aqui. Então voltou lá pros 14. Não, eu voltei antes. Mas daí, quando eu voltei, desde também antes de sair, eu estudava em colégio americano. E no colégio americano, na época, hoje, assim, eu ainda tenho muito contato com o pessoal nessa escola, que era uma escola cristã. Era uma época onde tinha muitos missionários americanos no Brasil, em São Paulo. Hoje não tem mais tanto, né? O pessoal foi embora. O Brasil já está evangelizado, né? Então, assim, na época que eu estudava lá, eu diria que 70% dos estudantes eram americanos. Então, você meio que entrava dentro de uma bolha, parecia que você entrava dentro da embaixada americana. E eu voltava para casa, eu estava na embaixada japonesa. Entre a escola e em casa, eu estava no Brasil. Uau. Que loucura. E depois voltou pra lá pra fazer faculdade. Faculdade. Eu fui para jogar bola e, na verdade, o que eu queria era sair. Eu queria ir embora. Tinha 17 para 18 anos. Eu estava com 17, eu fui aceito para fazer faculdade fora, estudar psicologia, jogar futebol. E eu falei, eu vou e não volto. Me formo, pego um diploma,
vou começar minha carreira, eu queria ser psicólogo, emendo já no mestrado, vou clinicar e não volto. E daí, lógico, o senhor vai mudando os planos, né, cara? Sem nada de pretensão, entre aspas, ministerial. Nenhuma. Eu queria ficar longe da igreja. Tinha um rancinho ali? Não, Falar, ou tinha, só... tinha, lógico que tinha. Porque eu sou filho de pastor, né? Que filho de pastor não tem ranço de igreja. Então, acabamos, não é verdade. acabamos de falar sobre isso. Espero que a minha filha. Mas o que acontece é que, assim, as pessoas... Você que cresceu como também filho de pastor, né, Bruno? Você vai saber. As pessoas falam assim, pô, a igreja me machucou. Tipo, cara, a igreja machuca, cara. Se machuca você, imagina como machuca a família do pastor. Entendeu? Então, essa é uma coisa assim que eu tive uma infância um pouco traumática na igreja, porque eu nasci vendo os meus pais pastorearem a igreja. Só que aos 4, 5 anos de idade, eu comecei a me dar conta que alguma coisa não estava certa. Tipo, falar assim, cara, ninguém me falou nada. Minha mãe não me falou nada. Eu comecei a sacar, tem alguma coisa que não está certa. Porque eu reconhecia o evangelho que minha mãe vivia. Mas com meu pai eu tinha medo. Ninguém me falou assim, ó, teu pai está fazendo as coisas erradas aqui. Não, eu só simplesmente tinha medo do meu pai, cara. E eu tinha medo do meu pai porque eu via, às vezes, ele voltava em casa e tinha umas explosões de ira. Entendeu? Só que também eu estava na primeira fileira lá na igreja quando meu pai pregava e vinha a igreja abaixo, velho. Então, na minha cabeça, ficava um pouco assim, tipo, o que está acontecendo? 5, 6 anos de idade. 5 anos. Caramba, muito novo. Com 5 anos. Com 5 anos, eu lembro de uma vez o meu pai catar e falar assim, ó, vamos sair para passear. Daí eu entrei no carro, fui com ele, passou aquelas floriculturas de banca de jornal, pegou uma flor, foi para um consultório dentista. Daí entrou no consultório dentista, a dentista saiu e falou assim para mim, eu vou ligar aqui a televisão para você, na recepção. Não, mas não tinha mais ninguém lá no consultório. Ligou na recepção e eles saíram. E voltaram uma cota depois. Daí, depois de uns meses, eu comecei a me dar conta. Pô, meu pai trai minha mãe. Nossa. Entendeu? E minha mãe me falou, me confirmou. Então, daí eu comecei... Eu falei, mãe, e agora? E minha mãe falou assim, não, mas casamento é até a morte. Nossa. Então, imagina um moleque de 6 anos, cara. Eu comecei a se entender, tipo, tá. Então, quer dizer, a igreja, para mim, não era uma coisa assim, tipo, eu amo a igreja. Não era um ambiente saudável para você. Não, e até porque eu não sabia... Filho de pastor não sabe o que é... Que nem meus filhos. Meus filhos não sabem o que é vida fora da igreja. Pô, a gente vive igreja dentro de casa. Eu fico rindo quando eu escuto aqui... Teve já tantas pessoas que... Eu já fiz tanta terapia, cara. Eu sou um pouco disfuncional, Brunão. Eu já melhorei muito. Mas eu fiz tanta terapia, cara, que os caras falavam assim para minha mãe... Vocês precisam separar a vida de igreja e vida de família. Mas como é que pode, meu? Não tem condição, velho. Isso é irrealista se separar. Tá bom, então a gente vai sentar aqui na mesa de casa, aqui a gente não vai falar de igreja. Todo mundo aqui serve na igreja, como que a gente não vai falar da igreja? Vai falar o quê? De futebol? Vou ficar falando de futebol com minha mãe? Vou ficar falando o quê? De política, de economia? Quanto tá o dólar hoje? E se for falar de futebol, vai falar... Tá vendo? Tá perdendo porque parou de ir na igreja. Então, ô Brunão, pô, o negócio já entrou num papo sério agora, já de cara. Mas, enfim, a minha infância foi isso, tá? Então, daí o que acontece? Com 8 anos de idade, eu tinha acabado de fazer 8. Eu estava de 7 para 8. Não, minto, estava com 7. Eu ia fazer 8 em um mês. Saindo da escola dominical, lá na igreja a gente tinha o quê? A gente fazia escola dominical, a gente tinha escola dominical e depois tinha o culto normal e depois saía para a escola dominical. E daí eu saí para a escola dominical e a professora, na escola dominical, ela falou assim pro pessoal, vocês não podem sair para o pátio. A gente alugava um colégio para fazer uma escola, a gente funcionava numa escola, a igreja naquela época, lá em Pinheiros, na Rua Moraes. E ela falou assim, segura um pouco, que o pessoal lá embaixo está tendo uma assembleia geral da igreja, vocês não podem sair ainda. Eu falei, não, beleza, a gente ficou lá na sala esperando. Daí, de repente, ela falou assim, já pode sair. Quando eu saí, a gente podia ficar brincando lá no pátio, tinha uma quadra lá para a gente jogar bola também. Quando eu saí, estava todo mundo, todos os adultos saindo chorando. Minha mãe veio desesperada, chorando para me pegar, você está bem, você está bem? Cadê tua irmã? E minha irmã era da outra classe, da escola dominical, me pegou e falou, vamos embora. E era a festa de aniversário da minha irmã, de 5 anos. Ela ia fazer 5 anos. Daí, bom, longa história, cara.
Foi a Assembleia Geral que eles convocaram para o meu pai confessar o adultério publicamente e se Nossa. desliga da igreja. E daí, quando ele se desliga da igreja, ele fala, ó, tá certo, tem que ser desligado mesmo, tenho que me passar por um processo de restauração, tô em pecado mesmo, só que eu não vou assumir essa igreja de novo e não quero assumir a família. E aquele dia foi embora. No aniversário da minha irmã. Mano, Nossa, cara. que rolê. Foi. Aniversário de 5 anos. De 5 dela. anos da minha irmã. Você com 7. Eu com 7. Sua irmã, pra quem não sabe, se por acaso alguém não souber, é Zoe Lili. É a Zoe. E daí, eu... Então, quer dizer, aí foi nossa infância, entendeu? Então, Uau. pra gente, assim... Pô, a igreja... Era uma construção e desconstrução dentro Pô, de vocês, era uma sobre a parada igreja, assim, e sobre depois, tudo. de repente, agora minha mãe é a vítima. Daí tá cheio de gente na igreja indo embora. Porque a gente não quer ser pastoreado por uma mulher divorciada. Então a gente vai embora, vai embora. Uau. Então você tem uma igreja que na época, eu tô falando década de 80, lá em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, uma galera assim, maioria, é muitos japoneses, né? Porque a gente saiu de uma denominação nipônica. Mas uma galera assim que estava vivendo um mover de espírito, mas ao mesmo tempo inserido no mercado de trabalho, fazendo a diferença onde eles estavam atuando. São pessoas assim que... Muito cara, ativas, né? E você estava vendo assim, pô, você fala... Hoje, quando eu falo assim sobre discipular nação, eu olho para trás, eu vejo lá na década de 80, a Monte Sião na época, hoje é Zion, né? Mas antigamente o nome era Monte Sião. Cara, tinha um momento lá que a gente estava com uma galerinha lá, que se continuasse do onde a gente estava discipulando uma boa parte do Brasil hoje. E, de repente, por conta desse trauma, cada um vai para o seu canto, não quero me envolver com isso. Então, de repente, assim, você sente... cada vez que uma família sai da igreja, eu não sei porquê, cara, ninguém falou para eu me sentir assim, eu me sentia culpado. Mesmo tão pequeno... Tão pequeno, eu tinha 7, 8 anos de idade, você é culpado. O pessoal está saindo... Os erros do teu pai, não sei porquê, eu falava, é meu erro também. Entendeu? Então, quando eu finalmente cheguei num lugar assim, com 17 anos, cara, eu vou embora daqui, eu vou para um lugar que ninguém conhece meu sobrenome, ninguém conhece quem que é meu avô, porque na comunidade japonesa todo mundo conhece meu avô.